Olá, Luzinha, seja muito bem-vinda a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Vou trazer para a gente as cartas sobre os próximos 7 dias. Então, respira fundo, se conecta e escolhe. Entre o 1, o 2 ou o 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada alternativa começa, escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, assim como o site da Luz Mística, para caso você queira uma consulta de tarô particular. Luzinhas do Monte 1, sejam bem-vindas. Aqui é a Maria da Luz Mística. Antes da gente iniciar, quero agradecer a presença e pedir seu like, comentário, inscrição para fortalecer o meu trabalho. E bom, a energia da semana vem com as cartas do Valor Próprio, 5 de Espadas e Rainha de Ouros. Essa combinação de arcanos pode mostrá-la precisando defender o seu próprio território e até mesmo passando por alguns impasses e discórdias associadas a dinheiro ou ao seu respaldo, à sua segurança material. A Rainha de Ouros mostra essa mulher sentada em um trono. Ela está em um ambiente verdejante, abundante. Ela, de forma muito confiante, segura essa moeda dourada, podendo representar os frutos que você colheu até aqui. Por outro lado, o 5 de espadas mostra um cenário nebuloso. 3 pessoas estão muito confusas nessa carta. Há uma sensação de que está todo mundo chateado, de que não há um entendimento comum. Ao longe, a gente pode ver uma paisagem inóspita, águas turbulentas, o que pode mostrar algumas pessoas disputando por poder com você. Ou algumas intrigas familiares sobre quem vai cuidar daquela pessoa que está mais adoentada, sobre quem vai gerenciar o patrimônio que foi herdado, sobre como o inventário vai se desenrolar. Também pode mostrar uma competição bem desgastante, até mesmo cruel, sobre uma promoção em um trabalho, ou você sentindo que está ali batendo de frente com um concorrente direto em relação ao seu campo de trabalho, ou a querer ser chamada para uma vaga. O que eu sei é o seguinte, Luzinha, com a carta do alto valor, se você conseguir colocar para jogo as suas qualidades, se você não se deixar rebaixar para encrencas, picuinhas e rixas, você sairá ganhando. Pois no 5 de espadas, perdemos quando negligenciamos a razão. Perdemos quando nos deixamos levar pela briga e pela discórdia. Uma rainha no tarô é muito estratégica, a função dela é elaborar planos. Portanto, trace uma narrativa que transmite confiança, que transmite valor àquilo que você pode agregar à situação, seja ela até um pouco mais familiar ou prática, e vá com essa certeza. Além disso, essas cartas mostram que se você estiver batendo de frente com uma figura feminina, que é uma autoridade no meio que ela ocupa, será em vão, você vai dar murro em ponta de faca, Luzinha. Então, abra mão de qualquer tipo de briga com peixe grande, porque isso vai levá-la a algum tipo de perda, e até perceber que haverá perda, existe muito desgaste energético ou prejuízo. Embora eu traga essa semana nessa tônica, assim, a gente sempre pode enxergar um 5 como uma oportunidade de mudança. E essa mudança pode ser justamente sobre o seu ponto de vista, suas prioridades ou sobre os espaços que você deseja ocupar. Porque a sua energia pessoal vem com a carta do desânimo, pajem de espadas e o rei de ouros. Essa carta do desânimo, ela pode ser autoexplicativa, porque ela nos mostra ali, brocochô, jururu. Ao mesmo tempo, ela narra pra gente que podemos reconectar-nos com a nossa vontade de viver quando ajudamos alguém. A mensagem dessa carta é essa. Às vezes a gente acha que não tem função nenhuma, a gente se sente inútil, a gente se sente o pó da rabiola. Quando de repente vem a declaração de alguém que a gente foi inspiradora, que nossa ajuda foi muito necessária, que a gente foi importante e o nosso ponto de vista muda. Esse pajem de espadas com o rei de ouros pode mostrar também bem associada ao âmbito familiar, você se sentindo um pouco uma pária, sabe? Como se seus esforços não fossem suficientes, como se apenas outras pessoas da família fossem enaltecidas, as figuras mais velhas que são respeitáveis e que deveriam inspirar força e inspiração para você. Inspirar inspiração é engraçado, né? Mas inspirar força e até mesmo servir de exemplo para você estariam de alguma forma te subjugando, te fazendo se sentir tolhida, preterida. Isso também vale para cônjuge, né? Para pessoa com quem você está em um relacionamento, para um chefe abusivo, mas especialmente a nível de família. É como um momento em que você se sente pessoalmente atacada. Pode ser aquela hora que você conta que foi promovida e houve mas isso não muda nada. Ou quando conta sobre uma conquista que você teve em um hobby, ou por um elogio que recebeu em determinado ambiente, e parece que nunca basta.
Então, com essas cartas, há esse chamado para pegar toda essa energia vital e colocar onde você vai fazer a diferença. Seja em um projeto de caridade, seja auxiliando a pessoa que está ao seu lado todos os dias, pegando ônibus ou na academia, um amigo. É uma mudança de perspectiva que corta essas penumbras, essas nuvens, essa nebulosidade que pode resgatar a parte do seu valor próprio e da sua autoconfiança. Olhe ao redor, porque no lugar de ganhar a validação de onde você espera, você pode fazer a diferença e, de fato, ter essa validação através das suas ações concretas e não apenas através de palavras que seriam até mesmo vazias, saindo dependendo da boca de quem sai. Agora, com essas cartas, Luzinha, também tome muito cuidado para não tomar atitudes impulsivas, contando com o ovo dentro da galinha quando o assunto é dinheiro. Porque um pajem de espadas, às vezes, está muito sagaz, pensando rápido, e ele tenta fazer um movimento que ele ainda não dá conta de bancar. Também atenção para não se dispor a fazer favores que são muito grandes ou muito onerosos. Cuidado para não acabar emprestando dinheiro sem ser da sua vontade, ou tomando alguma atitude para parecer que você está mais tranquila, mais confiante, mais sabichona do que realmente é, porque a linha é muito tênue entre uma coisa e outra. O que também vai dizer respeito ao seu campo emocional. A gente tem a carta do crescimento, 9 de espadas e 7 de paus aqui. O crescimento vem para nos lembrar que cada um é de um jeito, cada um cresce em um ritmo, cada um tem uma forma de se desenvolver, para cada um a nutrição para a alma é particular. Tanto que na carta a gente pode ver essas diferentes plantas e como elas são diversas. O que pode nos mostrar que, por exemplo, um cacto não precisa receber água todos os dias, mas uma jiboia, a cada 2 dias, precisa de um pouco de água para continuar crescendo. Ou mesmo, determinada planta não vai se dar bem dividindo um jardim ou dividindo um vaso com outras. Agora, tem algumas que só sobrevivem assim. Cada tipo de manifestação divina é única. Então, quando a gente tem esse 9 de espadas com o 7 de paus, pode ser que dentro dos seus relacionamentos você esteja se comparando com outras pessoas, outros casais, com seu parceiro ou parceira. Se você está em um relacionamento sério, Luzinha, namoro, noivado, casamento, essa pessoa tem o sucesso dela, tem as vitórias e as dores dela. Essa pessoa está um pouco imponente demais, ela está querendo ditar o que é certo e o que é errado, como você vai se dar bem ou não, como você deve trabalhar ou não. Ela está apostando as fichas nos sonhos dela, mas de repente esses sonhos estão querendo sobrepor os seus e o seu jeito de ser. Essa pessoa não está fazendo isso por maldade ou não há nenhum plano maquiavélico por trás. Mas no 9 de espadas eu entendo você ficando assustada, você se sentindo um pouco oprimida, você não entendendo, né, não assimilando muito bem como lidar. Então, é hora de se impor, é hora de entender que você não vai ser feliz do jeito dessa pessoa, que se ela está buscando um concurso público, você não tem que buscar, se ela quer empreender, você não precisa empreender, se ela quer, não sei, se dedicar a uma ONG de resgate de animais, não significa que você vai fazer desse jeito a sua ajuda e contribuição ao mundo. Então, é hora de pôr esses limites e podem surgir algumas rusgas. É como se você se sentisse tolhida também, porque ainda não conseguiu mostrar que o seu ritmo e o seu jeito funcionam. Então, é uma oportunidade de exercitar essa maneira de se posicionar. Se você, Luzinha, está ficando com alguém e não é um relacionamento oficialmente sério, atenção para não se comparar com os antigos relacionamentos dessa pessoa. Cuidado para não entrar até naquela energia de stalker, de querer ficar olhando perfil de ex, comparando com fotos, comentários antigos, buscando informações pelas beiradas, através de amigos em comum, enfim. Também muita atenção para não acabar demonstrando para essa pessoa barreiras que você não gostaria de levantar. Porque no 7 de paus, às vezes a gente entra na autodefesa, porque o 9 de espadas está paranoico, está ansioso. Então, o medo de deixar essa pessoa te machucar pode fazer com que você se machuque. Porque já começa a minar a relação, a destruir a relação, mesmo que não seja conscientemente. Ou mesmo o medo de precisar expor as próprias emoções e a própria vulnerabilidade também cria essas próprias barreiras. Então, o que eu quero dizer é, na carta do 7 de paus, a gente deve sempre refletir se a gente está na autodefesa ou se a gente está de forma sadia, equilibrando o nosso sistema, a dinâmica ao nosso redor com os limites que precisamos. Podem rolar algumas brigas e discussões até que vocês chegarão nesse denominador comum, que é falar, eu sou de um jeito e você é de outro, e a gente precisa coexistir deste modo. Não vejo como um momento de finalização, né, de
ruptura, mas como um momento um pouco mais crítico, um pouco mais decisivo, um pouco mais estressante, que vai elaborar os próximos passos desse envolvimento. Até a dica aqui é se encontrar com essa pessoa fisicamente mais pro fim da semana, tá? Se você, Luzinha, está solteira, eu entendo com essas cartas que existe alguma situação mal resolvida do seu passado, pelo 5 e o Pajem de Espadas, cartas que estão olhando por cima dos ombros para trás, o que pode evocar algum cenário mal resolvido com o passado. Também pode mostrar com essas cartas você rendendo conversa com algum ex essa semana. E essa conversa não leva a nenhum lugar, alguma parte sua pode tentar dizer a si mesmo que só quer manter uma amizade, porque essa pessoa é especial e importante, eu entendo que ela é. Mas também entendo que essa relação ela não vai render frutos, ela não vai se fortalecer da forma como está. Então, minha recomendação é ouvir a música Codinome Beija-Flor do Cazuza, que fala bastante sobre esse tema, e também reavaliar o porquê que você quer manter essa pessoa na sua vida a todo custo. Ela está ocupando um espaço emocional que não precisa. E por que a música Codinome Beija-Flor? Porque ele fala sobre essa tentativa falsa de tentar ficar amigos sem rancor. Parafraseando aqui, seria isso. Então, é um momento que também pode mexer bastante com o elemento ar, né? A gente tem aqui 3 cartas muito fortes desse elemento que trazem pensamentos ruminantes e repetitivos. Recomendação, toma um banho de alecrim. Pega um punhado de alecrim, preferencialmente fresco. Faz um chá, uma infusão. Se você puder tomar um pouco desse chá, tome. Se não puder, tome apenas um banho, né? Coe esse alecrim. Depois do seu banho higiênico, você se lava do pescoço para baixo. Se tiver frio, pode secar e seguir sua vida. Se não, deixa secar naturalmente. Descarte o alecrim de forma comum na lixeira da sua casa. Seu campo financeiro e material vão bem. A gente vai ter aqui a carta do questionamento, a carta do mago e o 7 de ouros, mostrando o dinheiro. Então, é como se você estivesse observando ao seu redor para tentar entender um ponto de vista novo sobre como multiplicar os seus recursos, ter mais ganhos e prosperar. Entendo também que alguma parceria pode ser proposta, se não for com família, vale a pena. Mago com 7 de ouros vai te mostrar aplicando dinheiro para colher depois, o que também pode simbolizar aplicação em banco, em fundo imobiliário e tudo mais. E são cartas que vão te trazer uma sensação mais segura, mais confiante sobre o seu patrimônio. Ainda assim, essas cartas podem mostrá-la criando algum tipo de embargo de segurança quanto a dinheiro familiar. Aquela hora de pegar todo o valor da família e aplicar, sei lá, num LCI, porque aí só vão poder mexer nisso daqui a 6 meses, quando os ânimos estiverem mais refreados. Ou lógicas que se encontram com essa narrativa. Então, você vai proteger os seus recursos através de burocracia, contratos, bancos ou instituições. E a carta do mago com 7 de ouros também pode mostrá-la vendendo algo que você tem, que estava parado na sua casa, e inclusive conseguindo lucrar com essa venda. Já em relação ao trabalho, a gente tem a carta do milagre, o 2 e o 4 de copas. Então, a carta do milagre pode mostrar algum evento inesperado e muito positivo, dando uma virada de chave no seu profissional. Também pode trazer ideias e soluções, respostas que seu coração clamou muito para receber. No 2 de copas, você pode contar com a ajuda de terceiros. E no 4 de copas, é como se você tivesse aquele clique e percebesse que o hype ou a emoção do passado, as estratégias do passado cumpriram o próprio papel e agora é hora de fazer diferente. Então, se você está trabalhando em uma empresa, pode ser aquela hora de repente, ser chamada para um outro setor. De repente, ser chamada para uma outra sede. Ser enviada no 7 de copas para fazer uma viagem. Para quem trabalha de forma autônoma, especialmente quem trabalha com criação de conteúdo, pode receber o convite para fazer uma viagem, para visitar um outro local a trabalho, seja um trabalho de campo, enfim. Os pesquisadores e acadêmicos podem receber uma notícia de bolsa ou de que foram aprovados em uma pós-graduação. Quem trabalha com vendas ou com atendimentos, uma parte da semana você pode reservar para dar uma descansada ou até mesmo para organizar a sua casa. Outra parte no 2 de copas vai fluir de uma forma muito orgânica. Quem precisar de você vai chegar a você de forma encaixada. A carta do milagre também mostra que alguma resolução envolvendo alvará, burocracia, uma parte judicial pode ser resolvida. E se você está buscando oportunidades profissionais, alguém vai te fazer um convite. Essa pessoa possivelmente estudou com você na infância, na faculdade, ou cruzou o seu caminho em algum outro momento. Ela se lembra
né, do seu propósito ou da sua área, da sua competência e te convida. Então, quando a gente tem a carta do milagre com 2 de copas, é como se a espiritualidade usasse pessoas encarnadas para fazer parte do mistério do planeta mesmo, para nos encaminhar de acordo com o nosso destino mais elevado. E é claro que tudo isso, Luzinha, vai pedir de você essa carta do oráculo de Yogananda, que é a disciplina. Eu vou ler pra gente o texto guia. E aqui diz assim: no início, o autocontrole causa infelicidade, porque nos separa dos prazeres dos sentidos. No entanto, quando o autocontrole amadurece, a alma começa a ter uma experiência mais sutil e mais feliz, e se alegra muito mais do que quando vivia identificado com prazeres dos sentidos. Somente por meio da autodisciplina constante podemos alcançar a felicidade verdadeira e duradoura. E a afirmação é: Divino Mestre, disciplina meus sentidos insensatos e rebeldes, para que eu possa espiritualizar meus prazeres e sempre orar além da ilusão das formas visíveis e cintilantes. Então, quando essa carta aparece, ela está falando bastante sobre a gente exercer o autocontrole, a moderação, o foco, o domínio de si, evitar ao máximo ações que sejam prejudiciais ou que sejam viciosas. Seja isso, esse comportamento de competição, de não conseguir dar voz à própria persona, não conseguir enaltecer o próprio brilho, ou até mesmo hábitos que estão inibindo a capacidade de soltar, relaxar e viver. Como adicional, a gente tem também a carta do oráculo da Lua, com o Nodo Norte dizendo: pise fora da sua zona de conforto. O que pode nos falar, inclusive, sobre olharmos de uma forma mais gentil e sossegada diante da vida. Como tem muito naipe de espadas, é hora de dizer: e se eu não controlar tudo? Para onde que o universo me leva? E se eu permitir apenas respirar e viver? O que que acontece? E ver a magia se desdobrando. Bem, Luzinha, essa é a energia da semana para o Monte 1. Eu agradeço profundamente a sua presença. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até mais. Luzinhas do Monte 2, aqui é a Maria da Luz Mística, sejam bem-vindas. Antes de mais nada, quero pedir o seu like, comentário, inscrição para fortalecer o meu trabalho. A energia da sua semana vem com as cartas Aceitação, 4 de Paus e Temperança. Todas essas 3 cartas ressonam na mesma frequência. Isso é muito bom, porque representa que estamos alinhadas. O 4 de Paus mostra algum tipo de progresso na sua vida prática e material. Pode mostrar, inclusive, pessoas que estão mexendo com obra, com reforma de espaço, que estão organizando uma loja, dando um excelente passo e já começando a fazer a coisa funcionar. A temperança já fala mais sobre o ponto de vista espiritual. O momento em que você se sente mais tranquila, consegue equilibrar melhor os seus sentimentos e as suas ações. Começa a equilibrar também o tempo que você usa consigo e com o mundo. A fina camada que difere saber esperar e saber agir. Ela vem como um momento de calibragem, como também ela vem com a carta da aceitação, mostrando que aquelas que passaram por perdas e rupturas nos últimos tempos começam a sentir o coração mais tranquilo, mais calmo, mais moderado. A aceitação também diz sobre pararmos de resistir em relação ao tempo divino. Justamente nesse momento, Luzinha, é que a magia acontece. Então, quando a gente tem a temperança, você percebe que devagar e sempre se vai longe e que tá tudo bem respeitar as suas pausas. O que pode acontecer é algumas pessoas que estão fora do mercado de trabalho ou que estavam dando um tempo em um relacionamento, começam a perceber que é hora de voltar a agir. Essa semana não é exatamente o momento de dar o pulo do gato, mas de refletir e de encaixar as últimas pecinhas desse quebra-cabeça interno antes de ir direto para o movimento. O que também pode falar sobre retomar as atividades após um período adoentada, voltar a ir à academia depois de se recuperar de uma lesão ou depois de reorganizar a rotina. Sentir que a vida está se reestruturando após algum tipo de fragmentação que aconteceu. A insegurança, o 5 de copas, a rainha de copas, podem mostrar a sua identidade. A insegurança vem mostrando alguns pensamentos que parece que vão surgir ali do lado mais lamacento da alma, né? Das sombras, para te cutucar. Basicamente, quando vem com a rainha de copas, Luzinha, você vai acabar lidando com sentimentos muito profundos que não percebia há tempos, que podem remeter até mesmo a angústias e baixa autoestima da época da escola, da infância, de bullying que você sofreu, enfim. E que no 5 de copas vai ser a hora de observar isso tudo, liberar a culpa do coração e cruzar uma ponte em direção a uma versão mais iluminada de si.
Então, de repente, pode ser quando você fica com medo de falar em público, ou quando fica com vergonha da sua aparência, tipo, uma roupa de banho para aproveitar um dia de calor, ou de sair na rua com determinado, não sei, com espinha no rosto, sabe? A ideia que vem é esse reencontro. Mas eu gosto da carta da insegurança com a aceitação combinadas, porque é como se você entendesse que tem coisas que são assim mesmo e que tá tudo bem, e que no fundo ninguém se importa. Ou que se alguém já foi maldoso em função disso, realmente vai falar mais da pessoa do que de você. Então, quando a gente tem esses 5 de copas, é a hora da gente deixar de chorar um leite que foi derramado ou um episódio que aconteceu. Para além das inseguranças internas, a gente pode entender o medo do futuro. Algumas luzinhas, especialmente as que não estão trabalhando, que estão com seguro-desemprego, ou estão entre oportunidades, estavam ali sofrendo porque a oportunidade não deu certo, ou porque tiveram que fechar um negócio, ou porque foram desligadas, ou porque não aguentaram mais e pediram para sair de um local, desfizeram uma parceria, enfim. E isso vinha ruminando a alma com medo. Agora é hora de você enfrentar esse medo nos olhos, reequilibrá-lo, seguir em frente, virar essa página. E também podemos entender com essas cartas que você acaba acessando um lado mais intuitivo e mais sensível da alma, que te permite, inclusive, encontrar a resposta para os maiores dilemas que vinham trazendo vazio existencial, inclusive dentro dos seus relacionamentos. Porque, Luzinho, o seu campo afetivo vem com a carta da alma gêmea, 2 de espadas e 2 de ouros. Como se você não estivesse entendendo por que agora as coisas estão do jeito que você pediu ao universo, do jeito que você queria, mas ainda assim não está satisfeita. Então, por exemplo, né, 2 de espadas vai te mostrar se sentindo entre a cruz e a espada, ou num dilema, em algo que é muito difícil de negociar em relação a alguém ou a um ponto de vista. Se você está em um relacionamento sério, como um namoro, noivado, casamento, é aquela hora quando você queria, por exemplo, mudar de casa com essa pessoa. E aí ela diz, sim, a gente vai. Só que aí o 2 de ouros te mostra enrolando para mudar de casa. Sabe como é? Ou você queria ser pedida em casamento, tá namorando e queria isso. Aí foi pedido em casamento e agora começa uma ansiedade. Mas será que eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa? Se você está se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério, é algo similar. Você queria ser a pessoa mais disponível, passar mais tempo com ela, fazer uma viagem. E de repente chega na viagem, olha ao redor e fala, caraca, era isso? Ai, meu Deus, achei que eu ia estar mais feliz. Então, nessa energia do 2 de ouros, é como se você não estivesse 100% inteira dentro das suas experiências. O que pode fazer com que elas se tornem, inevitavelmente, Luzinha, insatisfatórias. Agora, a carta da alma gêmea mostra que existe um encontro de almas muito importante acontecendo. Não vou te dizer que você está se envolvendo com uma alma gêmea, porque quem me acompanha sabe que eu não acredito tanto nessas nomenclaturas, mas entendo que este é um termo que se relaciona assim com uma alma que pode ser muito compatível com a nossa. E que, portanto, pode nos ensinar muito, pode trazer felicidade e reciprocidade. 2 de espadas com 2 de ouros pode mostrar você entendendo onde você e essa pessoa não estão coincidindo, para então ceder e reconstruir a narrativa com um ponto de vista comum. Então, se você está se envolvendo com alguém, não é sério, e o lance é porque você quer um namoro e a pessoa não, vocês vão conversar e vão entender como consertar isso. Se é terminando ou se é começando, então, um relacionamento, mas de uma forma mais refreada. Se você está em um relacionamento sério e quer ter filhos, e essa pessoa não queria, então agora vocês começam a conversar sobre e dizem, beleza, daqui a um ano a gente entende melhor isso. E por aí vai. O que também pode representar que essa semana as agendas estarão incompatíveis, então isso pode trazer um dia a dia mais acelerado para os casais, independente do rótulo dessa relação. E que também pode mostrar você acolhendo essa pessoa quando percebe ela se abrindo sobre algum tipo de trauma ou mágoa da própria infância. E aí pode ser um momento quando você também percebe isso como uma espécie de projeção, de espelhamento do seu universo íntimo. Já as luzinhas que estão solteiras podem conhecer alguém que é muito compatível, que traz muita química, que traz muita sinergia, o senso de humor é muito similar, mas que de repente quando você vai olhando mais a fundo não é o que parece. Então, solteiras, advertência, tá? Não vá a ferro e fogo, mergulhando de corpo e alma em nenhuma conexão que iniciar essa semana, porque o 2 de espadas mostra que haverá algum tipo de dilema, que será um pouco mais intenso, como, por exemplo, perceber que essa pessoa ainda mora com a ex, tá? Uma coisa mais puxada, ou perceber que ela tem crenças que batem diretamente com tudo que você acredita, com seus valores e etc.
Então, aqui, Luzinha, tem uma sensação de desencaixe, como eu trouxe, e nada disso vai refletir necessariamente na sua essência, em quem você é, mas quanto mais você for confiante de que tá ok ser acessível e mais vulnerável, mais leveza você sentirá. E o propósito da semana é esse. Agora, financeiramente, a gente tem a carta da fé, o 3 de ouros, o rei de copas, podendo mostrá-la, primeiramente, tendo sorte essa semana. Na carta da fé, é como se algumas situações fossem acontecendo de uma forma muito impecavelmente interligada com o seu universo íntimo. Por exemplo, você está apertado de grana e tem que pagar algo para alguém ou para uma instituição. Do nada recebe uma ligação, um e-mail de que o prazo foi prorrogado. Agora você tem mais tempo para pagar? Ou a oportunidade de renegociar um débito antigo. A pessoa que você devia falar, não precisa pagar mais não, eu não estou precisando do dinheiro, viva a sua vida. Ou mais ainda, você estava ali para receber um dinheiro de alguém e estava se sentindo também um pouco atribulada financeiramente, de repente o Pix cai na conta, de repente a pessoa paga, às vezes sem nem falar nada, e tudo bem. Então, essas cartas falam que aqueles que precisam de mais suporte financeiro e material, de mais abundância, devem orar com toda a fé, sem fazer promessas, sem fazer sacrifícios, sem tornar esses ganhos que a espiritualidade propõe uma espécie de flagelo pessoal ou de tormenta. Apenas orar como alguém que merece receber esses 3 tesouros. Também temos a carta do Rei de Copas com 3 de ouros, mostrando que você pode ganhar alguma experiência de autocuidado. De repente ganha uma hidratação em um salão de beleza, ou, sei lá, sessões de limpeza de pele, a oportunidade de ir num parque de diversões, num teatro, enfim. Então, isso também pode rolar. E são cartas que mostram você contando com outras pessoas para pagar dívidas, contas, recebendo esse apoio. Possivelmente no Rei de Copas vem de algum familiar seu, especialmente figuras masculinas que são amorosas, carinhosas, estão aí por você e com você. Embora essas cartas te mostrem se virando um pouquinho nos 30 a respeito de dinheiro, você vai fechar essa semana tendo mais do que você tinha e sentindo que lucrou. Como também poderá ajudar alguém, mesmo que você também esteja recebendo ajuda. É aquilo, né, Luzinha? Às vezes você precisa de respaldo e de uma rede de apoio ao seu redor, mas isso não te impede de comprar pão para uma pessoa que precisa. Sabe como é, né? Agora, profissionalmente, a gente tem a carta da criação, o 8 de copas e o 9 de ouros. Por isso que eu falei bastante sobre as luzinhas que estão fora do mercado, porque a ideia é, aquelas que estão desempregadas há um tempo, podem de repente ter um momento eureka e entenderem o que elas podem fazer que vai monetizar e que vai conseguir ganhar mais recurso financeiro. A carta da criação pode falar, de repente, te batendo aquele estalo, você, mesmo sem ter todas as ferramentas na palma da mão, pegando e fazendo do jeito que dá. E já tendo resultados e lucros. Seja isso fazer comida para vender, ou oferecer seus serviços de reflexologia, de numerologia, ou se você, sei lá, é educadora física e não trabalhava como personal trainer, você disponibiliza uma agenda e pessoas marcam. Enfim, vamos entender aqui que você acerta com uma pitada de autonomia muito grande, e isso representa abandonar um histórico antigo e ir em direção a algo novo que será muito promissor. Agora, se você está trabalhando em uma empresa, Luzinha, o 8 de copas pode te mostrar sendo ou saindo realmente dessa empresa essa semana, mas já encontrando uma oportunidade muito melhor e ainda se sentindo grata porque recebeu os acertos. Ou entendendo alguém que vinha te trazendo muito desgaste no seu setor, no seu time, indo embora. O que já traz uma sensação de alívio e de, ok, agora eu dou conta desse recado. Eu sei que o ambiente ao seu redor e as pessoas com quem você está trabalhando se transformam. E as pessoas que trabalham por conta própria vinham sentindo que estava tudo muito embotado, muito parado, né? E agora a criação com 8 de copas mostra você colocando meio que de lado, não é de lado, vamos dizer assim, colocando menos foco e menos energia no trabalho como ele vinha sendo conduzido e começando algo novo. Então, é parecido com a explicação inicial que eu trouxe, mas ela pode ser diferente se você é exclusivamente um profissional autônomo há um tempo. A primeira explicação é, se você vinha trabalhando em uma empresa, de repente você pode começar a empreender através dos seus serviços. Agora, você como é autônomo, vamos me pôr de exemplo, eu sou taróloga, né? E aí, de repente, eu posso parar de fazer atendimentos de tarô e focar apenas em fazer rituais coletivos ou envio de reiki, por exemplo.
Então, eu vou deixar minha agenda ali um pouco no stand-by e vou focar naquilo que eu já sei fazer com o público, que eu já tenho, mas que eu não vinha entregando, né? Eu não vinha oferecendo. Acho que faz sentido agora. E isso vai trazer novos ganhos, embora também traga uma sensação de medo e de insegurança. Agora, a mensagem do tarô é: vá por este caminho, tá na hora de inovar o seu carro-chefe, sim. E quem está buscando oportunidades profissionais porque não está com nenhuma tarefa agora, a gente volta à primeira explicação. É possível que você não encontre essas respostas em um trabalho formal, CLT ou PJ. Melhor, pode ser que você não encontre essas soluções trabalhando em uma instituição, mas sim começando a trabalhar com aquilo que você é capaz de fazer. E as luzinhas que disserem, mas eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Essas cartas mostram esse estado de iluminação acontecendo nos próximos dias e essa narrativa se tornando diferente, você compreendendo o que pode ser feito. Agora, Luzinha, isso me leva a trazer aqui a carta do oráculo da Lua, pois vem a Lua cheia em Touro, com a mensagem de os seus planos precisam de um plano prático. Então, se você tem um insight, pegue e faça, sabe? Se você diz, então eu tenho que escrever livro de receita. Sente à frente do computador, digite todas as receitas. Depois você pensa em como vai publicar. Se você vai fazer velas, já pega a cera, derrete, põe no pavio, faz as essências, depois você pensa em como vai vender, entende? A carta do naipe, da lua cheia em touro, ela fala também sobre falar sobre as estratégias, sobre elaborar isso de forma mais bem construída. Mas como a gente tem cartas que pedem ação, eu posso dizer que a ideia aqui é trazer para a vida real, sabe? Tornar físico, tornar sólido, tirar do papel, antes de ir na meticulosidade de como vai rodar todo esse negócio. Também temos a carta da generosidade, como a mensagem espiritual de Yogananda, quer dizer, do oráculo de Yogananda. Eu vou ler aqui pra gente a mensagem. E ela diz o seguinte: o propósito da vida é ser feliz, não de forma egoísta, mas incluindo a felicidade dos outros em sua própria. A abundância divina obedece à lei do serviço ao próximo e da generosidade. Dar e receber. Tudo que guardamos egoisticamente para nós mesmos é perdido, enquanto tudo que damos com amor e liberdade aos outros resultará numa colheita ainda maior em termos de felicidade. Dê sem o desejo de ser recompensado. De uma forma ou de outra, suas necessidades certamente serão atendidas. Dê ao mundo o melhor que você tem e você obterá o melhor em retribuição. A afirmação é: assim como adoro receber as dádivas de Deus, também dou generosamente aos outros para compartilhar suas bênçãos. Então, é hora realmente de praticar essa consciência que é focada na abundância, de eu não preciso retrair, eu não preciso segurar, eu não preciso amarrar o que eu sei ou o que eu tenho com preciosismo. Se eu compartilhar, vai frutificar e vai multiplicar. Isso é lindo, né? Bom, Luzinha, vou me despedindo por aqui. Me conta como ressoou para você. Espero de coração ter contribuído. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até mais. Luzinhas do Monte 3, sejam bem-vindas. Aqui é a Maria da Luz Mística. Antes de iniciar, quero pedir o seu like, comentário, inscrição para fortalecer o meu trabalho. E a energia da semana vem com as cartas Workaholic, Cavaleiro de Espadas e Rainha de Paus. Uma semana bem agitada, mas isso não representa algo ruim, pelo contrário. Embora a carta Workaholic pode te mostrar muito preenchida por afazeres profissionais e financeiros, inclusive dando 1 milhão de passos ao mesmo tempo, Rainha de Paus é uma carta de prestígio. Ela mostra aquele momento em que somos finalmente reconhecidos pela nossa comunidade, pelo nosso mercado de trabalho, pelos nossos chefes e clientes. O Cavaleiro de Espadas vai mostrá-la conseguindo galgar em direção a novos objetivos, desafiando barreiras e limitações, às vezes até mesmo atingindo públicos diferentes ou indo muito além do que você está acostumado a fazer. Pode até representar viagens a trabalho, ou conseguir fazer uma apresentação em um outro idioma que não é a sua língua mãe. Rainha de Paus te mostra impressionando figuras que são muito relevantes, e não apenas por status ou para ostentar, mas porque elas, de fato, têm uma opinião importante, trazem um peso para o seu sucesso, um peso positivo para o seu sucesso. Além disso, essas cartas também podem falar sobre um modo de vida, um estilo de autocuidado que está funcionando muito bem. Cavaleiro de Espadas te mostra praticando atividade física, Rainha de Paus te mostra com autoestima elevada, com força libidinal. A paixão, o carro, o mundo vão mostrá-la conseguindo dedicar ali toda uma injeção de adrenalina para o que faz o seu coração vibrar. Você está muito bem, né, Monte 3?
A carta da paixão, inclusive, vai sugeri-la se sentindo apaixonada pela vida, por ouvir o canto dos pássaros, por fazer uma pintura de aquarela, por cozinhar e sentir o cheirinho da cebola refogando. A carta do carro mostra que isso tudo te move, cada dia é empolgante. E a carta do mundo indica que você se sente nesse estado tão positivo porque conseguiu finalmente sair de alguma história muito repetitiva que vinha embotando a sua vida de todos os lados. Seja ela uma amizade, um relacionamento, um conceito. Eu entendo neste mundo que você conseguiu pôr o ponto final e agora realmente está renascendo, está florescendo de uma forma mais compatível com a sua luz interior. O seu eu superior está muito satisfeito com o seu progresso. Uma dúvida que chega constantemente na luz mística é: será que eu estou seguindo o melhor caminho para mim? E Monte 3, eu te abraço agora dizendo: você está, Luzinha, você está. Essas cartas também mostram, pela carta do carro especialmente, você tomou alguma decisão, correto? E agora, o único caminho possível é seguir em frente, é bancar essa decisão com garra, com determinação, com bravura. A carta da paixão pode mostrar, às vezes, você precisando se colocar de uma forma um pouco mais valente, mais turrona. E o mundo mostra você fazendo isso sem perder a elegância e a classe. Especialmente aquelas que estão lidando com situações de divórcio, ou que estão resolvendo burocracia para uma mudança de casa, para construir um imóvel, para chegar em algum acordo mais sólido. E às vezes as pessoas acham que a gente é boba, ingênua, ou a gente está tão confusa e não sabe para que lado ir, que as piores ideias ou condições são propostas e a gente aceita porque está com a cabeça nas nuvens. Mas não você essa semana, Luzinha. Inclusive, se alguém acha que você está com a boca aberta para entrar mosca, vai se surpreender e você nem vai precisar soltar os seus cães internos, o seu lado selvagem para isso. Basta falar firme, sabe? Além disso, assim, essas cartas trazem muita energia de viagem. Então, ou você já está viajando, ou você está comprando as suas passagens, mas tem um sonho se realizando. Algumas luzinhas até mesmo tendo a oportunidade de fazer a primeira viagem para fora do país, ou até mesmo conseguindo se reconectar com amigos por já ter morado em um local diferente. Agora é essa oportunidade fraterna de reunião. Já no seu campo afetivo, a gente tem a carta dissipando, o Cavaleiro de Ouros e o Seis de Paus. Vou começar pelas solteiras. Luzinhas, especialmente vocês que estarão viajando, a oportunidade de conhecer alguém nessa viagem, de ser uma pessoa especial, de vocês tentarem ignorar o mundo ao redor e viver apenas esses dias num romance delicioso de verão. E a grande mensagem, o conselho é: se entregue, abra o seu coração. Realmente se torne alheia a qualquer fator que te leve a questionar esse envolvimento. Se você não está viajando, o que pode acontecer é: nós temos duas cartas que mostram um cavaleiro. Então, seja no trânsito ou resolvendo alguma questão como indo ao mecânico, indo comprar uma peça para um carro, para uma moto, para uma bike, ou indo pedalar com um grupo, dividindo um carro de aplicativo, um metrô, enfim, em movimento você pode acabar conhecendo alguém especial. Também pode mostrar alguém viajando na sua cidade através de um aplicativo de relacionamento ou de uma saída, você começando esse contato. Reforço, Luzinha, vocês vão primeiro ignorar que existem algumas barreiras para esse relacionamento evoluir e é isso mesmo. O amor não existe sem uma dose, uma pitadinha de fantasia. Só uma pitadinha, hein? Agora, essas cartas também vão mostrar aquela sensação de autoconfiança que é magnética. Tem um mel em você, terão pretendentes ao seu redor. E eu adoro isso, porque com o Cavaleiro de Espadas e a Rainha de Paus, pode ter alguém que te esnobou do passado e que agora vai tentar falar com você, querendo sair ou, sei lá, entender se você tá na dele, na dela, e você vai simplesmente falar: você? Eu nem lembro direito, como assim? Então tem também esse saborzinho que representa esse triunfo pessoal. Os casais, por outro lado, aqueles que estão em um relacionamento sério, como um namoro, um noivado, um casamento, estão numa fase muito favorável da relação, especialmente porque agora o seu amor está mais bem sucedido ou bem sucedida. A carta do Seis de Paus te mostra sentindo muito orgulho da pessoa que está ao seu lado, entendendo que ela está fazendo por onde em relação a situações que você pediu que ela alterasse, a ser mais responsável, a se cuidar melhor, a ser mais estudiosa, mais aplicada. Cavaleiro de Ouros mostra você se respeitando, se dando bem, possivelmente pegando também um carro, um ônibus, um avião, sei lá, e indo fazer uma trilha, um passeio nas montanhas no final de semana.
E eu entendo que essa relação, ela evolui de uma forma muito íntima, muito suave. Talvez ela vai ser um pouco mais apaixonante essa semana, se é que você me entende, mas tá tudo indo muito bem. Também pode rolar, Luzinha, pensando aqui, de vocês receberem alguma visita, especialmente os casais que moram junto, tá? Agora, se você tá ficando com alguém e não é um relacionamento tão sério assim, Luzinha, tá tudo se encaminhando para um namoro. E eu vou te falar, desencana de qualquer pensamento duplo que surgir na sua cabeça. Seja simplesmente a sua versão mais autêntica, deixe a relação fluir no ritmo que ela tá, porque assim vocês estão indo longe. E talvez essa relação venha de fato para ficar. Há oportunidade de se encontrarem ao longo da semana de uma forma pouco planejada, também de marcarem, de fazer algo um pouco mais elaborado no dia de folga de vocês. E aqui não vejo tanta presença de amigos, mas vocês indo em algum lugar onde outras pessoas também estarão e às vezes fazendo amizades novas. Sei lá, vocês vão num clube e começam a falar com um casal, sabe? Vão numa cachoeira e começam a bater papo com alguém que tá lá. Enfim, então o casal pode ter esse tipo de experiência inclusiva com outros. É uma energia muito gostosa, mas ela vai melhorar, gente, porque a gente tem a sua vida financeira com a abundância, a justiça e o hierofante. Então, aquelas que estão esperando resultados burocráticos, judiciais, de exames, de recursos para provas, processos admissionais, terão agora o êxito. Quem está buscando também visto, passaporte, esse tipo de documentação terá o êxito. Quem está buscando, por exemplo, um financiamento terá o êxito. Essa carta da justiça com o Papa, o Hierofante, é muito boa, essa combinação é muito boa, na verdade, porque ela traz o sistema funcionando a seu favor. A abundância mostra recursos entrando. Me traz a ideia mais dos recursos sólidos do que do dinheiro líquido entrando. Então, ou você recebe a notícia de que vai ganhar dinheiro, de que um financiamento foi aprovado, ou agora assina o contrato para ter um imóvel, para ter um carro, mas ainda não tem aquilo nas mãos. E tudo bem, você já se sente confiante o bastante, tá? Também pode mostrar algumas pessoas conseguindo uma mudança no trabalho ou tendo um aumento porque fizeram um requerimento oficial ali com seus superiores, com a empresa e por aí vai. Muito bom também para quem está buscando bolsa através de mestrado, doutorado e essas lógicas também para quem está querendo buscar esse tipo de estudo no exterior. Tanto que o seu trabalho, Luzinha, vem com a carta do perdão, 10 de ouros e o pendurado, e o perdão pode mostrá-la ressignificando e trazendo mais leveza para os momentos em que o seu campo profissional ficou difícil, inclusive perdoando a si mesma por talvez ter deixado algumas oportunidades escaparem das mãos, perdoando algumas pessoas que foram muito difíceis, de lidar ao longo do seu trabalho, colegas, chefes, enfim. E entendendo tudo por um ponto de vista novo. Quando a gente tem o pendurado, a gente tem essa chance de enxergar tudo como se o nosso mundo estivesse num ângulo diferente do usual. E quando ele vem com uma carta tão positiva quanto um 10 de ouros, por exemplo, a gente consegue enxergar a abundância que está por trás de tudo, até mesmo do que parecia desastroso num primeiro momento. Então, o pendurado tem um halo ao redor da cabeça dele, o que pode trazer um estado de iluminação. O 10 de ouros mostra pessoas reunidas num cenário de segurança, de confiança, de lealdade. Inclusive, a figura dos cães pode mostrar aqueles em quem você pode confiar, ou oportunidades que são confiáveis e leais. Ou seja, se você está trabalhando em uma empresa, começa a despontar no horizonte a chance de crescer. Pode até mesmo surgir um papo associado à promoção, por exemplo. E confia, mesmo que não for agora, vai dar certo. Também pode mostrar você entendendo um código de resolução para um problema reincidente, agora que tenta analisar, por exemplo, as causas e não as consequências, ou quando pensa nas consequências e não nas causas, quando você inverte a equação que vinha fazendo. Para quem trabalha de forma autônoma, é uma hora de passar a borracha em relação ao estresse, de recarregar as energias, de voltar a sentir prazer e amor e de ter novas ideias sobre como fazer o seu trabalho funcionar. E para quem está buscando oportunidades profissionais, você está avançando em direção a uma conquista. Talvez seja o momento de fazer aquela entrevista que lá na frente vai gerar resultado, ou de realmente abrir mão de algum plano, de algum projeto que simplesmente não ia para frente. Quando você diz, eu não vou seguir aqui tentando ser contratado por essa empresa, já está 4 anos tentando.
Ou eu não vou ficar aqui desperdiçando toda a minha força vital e o meu tempo tentando passar nesse curso na faculdade ou fazer aquele movimento. Então, pode rolar uma resignação, que é basicamente perdoar a vida e a si, que vai te levar em direção a esse recomeço do 10 de ouros, pois o 10 no tarô também pode simbolizar fim e início ao mesmo tempo. O que eu entendo é, existe algo se transformando, essa nova visão te será apresentada, ela será a chave para sua prosperidade. E as duas cartas que vieram como mensagem espiritual reforçam isso lindamente. A carta do oráculo da Lua, a Lua nova em Sagitário, diz: a sorte está ao seu lado. E isso nos mostra que o universo está conspirando a nosso favor. Vamos, de fato, agradecer por ter tudo isso ao nosso dispor. A mensagem do oráculo de Yogananda é a positividade. E aqui eu vou ler para a gente o texto guia que diz: quando nos fixamos no lado negativo das situações por muito tempo, acabamos por adquirir qualidades negativas. Quando nos concentramos no que é bom, nos enchemos de bondade. Mude a tendência dos seus pensamentos, livre-se de todos os hábitos mentais negativos, substitua-os pelo hábito de ter pensamentos positivos de fé e aplique-os em sua vida diária com inabalável confiança. A afirmação é: deixa-me ver apenas a beleza, apenas a bondade, apenas a verdade, apenas a tua fonte de felicidade eterna e imortal. Dar os olhos para a beleza não significa fechar os olhos para a feiura, vamos dizer assim, mas significa colocar mais energia e atenção na beleza. A gente nunca vai falar sobre acessar essa positividade, Luzinha, reprimindo o que não é gratificante. Ou tentando fingir que estamos de um jeito que não estamos. Mas estamos, sim, falando sobre nutrir mais, ou colocar esse foco melhor nas escolhas e no que a gente retroalimenta, mas que vibra de acordo com a luz universal. E bom, meu três, muito satisfeita com essa leitura. Eu espero de coração que te dê aquele alto astral e que faça sentido para você. Me conta como ressoou. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e até mais.